E agora, tá com áudio? Blá, 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 blá. Quem já assistiu o desenho do Snoopy, a professora dos Snoopy, os adultos, né, do desenho falavam blá, 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 blá. O áudio chegou aí para vocês? Tudo no esquema? Enquanto o povo vai chegando, né, já vou cumprimentando aqui Natane, direto de Portugal, com teste de Covid feito. Juan Oliveira, a lenda de Olaria, né, também conhecido como chefe mundial da Raul Veiga. Marisol, presidenta da Chácara, também já entrou. Né? Temos mais pessoas conectadas aí. Lembrando que água é fundamental para a manutenção da vida. Então, beba água. Bom, enquanto o povo vai chegando, vou dando alguns recadinhos rapidamente. Né? Essa é a nossa terceira parte. Falta somente, após essa, mais uma parte. São 4 partes desse metacurso. Dia 1º de fevereiro, nós encerramos esse metacurso, que foi um mini curso. A Adriana também já chegou aí na área. E quem já nos conhece sabe que a gente não resiste, né? A gente vai ter sorteio na última aula. Se eu esqueci, me lembrem, por favor. Será que eu vou esquecer? Olha, esse caderno pré-adesivado, tá muito maneiro. Eu colei esses adesivos aí, né? Caderninho, 0 bala. Uma canetinha metanoia. Deixa eu mostrar para você aqui. Canetinha, ó. Está um pouco embaçado, mas dá para ver. Metanoia personalizada, Romanos 12:2. Caderninho top, capa dura, páginas ligeiramente amareladas, né? Para dar aquele tom mais prazeroso na escrita e na leitura. No estilo Moleskine. Moleskine, que é a marca do caderno do gênio. Então, né? Há séculos produz caderno. Eu não resisti. Eu não sei se eu mostro ou não mostro. A paz, Giovanetti, que entrou aí. Deus te abençoe. Não sei se eu mostro ou não mostro. Tá vendo aí no cantinho da tela aparecendo? O livro tá aqui. Ele estava ali guardado. Quem quiser que eu mostre, coloca aí no chat. Mostra, por favor. Show também. Então, esses são os recados. Semana que vem, sorteio. O kit vai ser o caderninho, o livro e a caneta Metanoia, né? Para quem participa do chat. É preciso participar do chat e, se houver perguntinhas, você também responder as perguntinhas. Fundamental. Show! E aí, você respondendo, você passa a fazer, concorrer também para o sorteio aí no final, né? Desse kitzinho, que é bem, bem legal. Tá joia? Ver se estou esquecendo alguma coisa aqui nas minhas anotações. Acho que não, né? Não, estou esquecendo nada. Então, lá, ó. O Juan pediu para mostrar, não sei. Juan, só se tiver aí pelo menos, né? Pelo menos não, mas se tiver mais gente pedindo, eu vou mostrar daqui a pouco. Show? Senão vai ficar de surpresa. Vamos testar a curiosidade de vocês. Joia. Então, tudo certo. Vamos iniciar nosso curso, fazendo aquilo que é essencial, né? Como a gente sempre deve começar todas as coisas da nossa vida, vamos orar para a gente começar o nosso estudo de hoje. Senhor, nós te damos graças porque tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre, não tem fim, se renova todas as manhãs. Muito obrigado,
Senhor é muito bom. Nós te adoramos, nós te louvamos, te bendizemos, nós te exaltamos, porque tu és tudo para nós. E a tua bondade tem, Senhor, nos acompanhado todos os dias de nossa vida. Por isso nós te louvamos. Ajuda-nos pelo teu Espírito a compreender aquilo que vamos conversar hoje, Pai, que sirva de alimento, que sirva de crescimento, de edificação para o nosso coração, para que a tua palavra seja cada vez, ó Pai, a fonte mais sublime, única nas nossas vidas, Senhor, e que todas as outras vozes se calem ao ouvirmos e lermos a tua palavra. No nome de Jesus nós oramos, certo da tua bênção. Amém. Amém, meu povo. Show. Bom, então na semana passada a gente deixou aí uma tarefinha, né? Uma tarefinha singela, uma tarefinha tranquila para você ler um texto, meditar naquele texto e anotar alguma conclusão. Não precisava ser uma coisa complexa, não é um sermão, como a gente tem falado desde o início, não é um curso de pregação, nem um curso para especialistas, né? É um mini curso, um curso suavão, né? Muito suave, para você aprender a desfrutar mais da palavra de Deus, né? Ler mais e desfrutar mais da palavra de Deus. Na última ministração, nós falamos sobre 3 formas de ler a Bíblia. Nós falamos da leitura extensiva, quer dizer, você vai lendo sem se preocupar com palavras não entendidas, né? Você só vai lendo para você poder desenvolver a leitura, né? Então, acho que eu apaguei alguma coisa aqui. Melhorou, né? O bagulho aqui desligou, ficou melhor. Então, para você desenvolver uma boa leitura, é preciso que você leia, né? Então, essa leitura extensiva tem essa função de fazer com que você treine a leitura. Você precisa ler muito, ler muito, ler muito, né? Ter contato com a palavra. Algo que eu não falei que é bem interessante é o seguinte: por que a gente precisa ler a Bíblia toda o ano todo, né? Não sei se você consegue ler a Bíblia toda ou se você leva 2 anos. Sabe, para mim, na verdade, assim, você impor um desafio e cumprir aquela meta é maravilhoso. Mas para mim, na verdade, o importante é que você nunca pare de ler. Ah, tem gente que lê a Bíblia toda todo ano. Tá, e se você não lê, você é menor do que aquela pessoa? Creio eu que não. Desde que você também consiga ler a Bíblia toda, né, ao longo aí de mais tempo, né? Tem gente que lê em menos tempo. Então a leitura extensiva tem essa função, você ler a Bíblia. Quanto mais vezes você ler a Bíblia, mais o texto fica impregnado na sua cabeça, e se ficar impregnado na sua cabeça, quando você precisar de um texto, ele já está lá dentro. Por que muita gente não consegue trabalhar com os textos da Bíblia? Porque não conhece. Então, é muito melhor que você leia muitas vezes a Bíblia, muitos textos da Bíblia, né? E você tem essa meta aí, poxa, eu tenho muita dificuldade. Lê em 2 anos, né? Olha só que meta tranquila, 2 páginas por dia, né? Para que você não desista de ler, certo? Precisa ler a Bíblia toda. As pessoas não conseguem desfrutar dos textos porque não sabem o que está escrito, né? E aí não funciona. Quer ver uma coisa interessante? Hoje eu ouvi, estou assistindo uma aula de um curso, e aí uma aula adicional, né? E a pessoa dizia assim: muitas pessoas se frustram porque a família impõe que ela se case com alguém da mesma religião. Eu pensei assim, a pessoa que está ministrando ali a aula, né? Não é uma pessoa cristã, esqueceu-se de dizer assim: quantos momentos infelizes tem uma pessoa que não pensou nisso antes de se casar, né? Por quê? Porque a palavra de Deus já tem orientação a esse respeito. A palavra de Deus diz para você não se meter em julgo desigual com incrédulos. O que significa isso? Quer dizer que você não deve fazer um contrato com uma pessoa que não está carregando a mesma coisa que você.
Olha só como a Bíblia é prática, mas a gente erra, como o Senhor Jesus muito bem disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque a gente não conhece as Escrituras. Né? O Senhor mandou o profeta dizer que o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento, né? E aí as pessoas vão morrendo espiritualmente, fazendo muitas coisas erradas, se frustrando e peço perdão aí aos mais puritanos, né, para dizer, mas fazendo muita burrada, né? Embora o burro seja um animal extremamente inteligente, né? Mas não tem entendimento. Por isso a Bíblia diz: não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. Você precisa ter entendimento. E o entendimento das coisas espirituais é obtido a partir das coisas espirituais, da revelação de Deus debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? A segunda forma de leitura foi meditativa. Você escolhe um trecho que você leu, e hoje a gente vai identificar, né? Ver como identificar melhor os trechos. Um trecho daquilo que você leu e medita. Pensa a respeito daquilo. Busca uma aplicação para aquele texto, para toda a riqueza que Deus revelou na sua palavra. Joia? E a última forma, a leitura de estudo. Aí sim, você vai debruçar sobre um texto, né? E vai procurar, se necessário for, outras versões. Ah, Bruno, eu tenho dicionário, uso dicionário. Não tenho dicionário, não uso dicionário. Pesquisa no Google o significado de uma palavra, né? O que que aquela palavra significa, né? Onde você tem dúvida, como que ela se encaixa ali, como que aquele texto serve para você. Se tem uma Bíblia de estudo, você vai ler os comentários, né? Nessa leitura de estudo. Show? Então você deve dedicar um tempo da sua semana para o estudo. Se você não consegue fazer isso todos os dias, eu vou te dizer que raras são as pessoas que conseguem estudar mesmo profundamente todos os dias. Mas você tem que marcar o dia e a hora para fazer isso. Nem que seja só na sua cabeça, mas de preferência agende na sua agenda aí. Escreve na parede, ó, terça-feira é dia de estudar. E você vai ler extensivamente, meditativamente e também vai estudar a palavra de Deus. Joia? E aí a gente ficou hoje de falar sobre um assunto bem interessante. Vou jogar aqui na tela, né? A gente hoje vai falar sobre 3 assuntos. Ó. O primeiro assunto é parágrafo. Que parágrafo? Né? Se você estiver em casa, Dona Carmen acaba não, né? De chegada, mas para eu não perder o raciocínio, não parei para citar. Seja bem-vinda, Dona Carmen, também conhecida como Manhã, não chama de Manhã, não, né? Mas seja bem-vinda. Então, ó, primeira coisa que a gente vai abordar: parágrafo. Que parágrafo? Deixa eu mudar aqui a perspectiva. Melhorou. Segunda coisa, personagem. E a terceira coisa, o que vocês estão fazendo, né? A gente vai abordar essas três óticas. Como a gente tem muita coisa, se eu estiver falando demais, bota aí no chat. Pula aí, Bruno. Tá falando demais. Já é. A primeira coisa é que eu prometi na última ministração. Como ver os parágrafos na sua Bíblia, né? Então, o que é um parágrafo? Parágrafo é um pedaço de texto. Ele tem sentido, tem início, meio e fim. Não necessariamente ele conta a história toda ou completa, né, a ideia que está sendo discutida, mas ele tem uma ideia completa. Então, o mínimo que você pode ler é um parágrafo. Né? Depois eu vou mostrar o trecho também. O que a gente chama de trecho e passagem. Tá joia? Mas isso vai ser depois. Então, ó, tem 3 formas de você identificar um parágrafo na Bíblia. Primeira forma são os números em negrito. O número ali do versículo, né? Em negrito. Obviamente, o capítulo começa com um parágrafo, né? Poucas são as exceções, mas a maioria começa já com parágrafo. Então, o primeiro número do capítulo ali, do versículo, já é em negrito. Mas, às vezes, tem um númerozinho em negrito no meio. A gente vai ver casos assim.
Segunda coisa, a primeira letra em negrito ou a primeira palavra em maiúsculas. Esse caso aqui da primeira palavra em maiúsculo não tem muito mais. Normalmente é a primeira letra em negrito. O que é negrito? Negrito é quando a letra está mais encorpadinha. Se você ler o título aí, você vai ver que ele está mais gordinho do que as outras letras embaixo. Ó. Tá vendo? Ele está mais gordinho, né? Então, assim, é como se tivesse eu e o Gaspar um do lado do outro. O Gaspar tá normal e eu tô em negrito, né? Eu tô mais... Aliás, eu tô bem mais em negrito, né? O Gaspar tá em forma e eu também estou em forma porque esfera também é uma forma. Círculo também é uma forma de ser um amigo meu, conhecido meu. Então, tá aí. Terceira coisa, recuos de texto. Hein? O que é isso? A gente vai ver agora. Eu vou precisar ir bem cadenciado, bem rapidinho, para dar tempo da gente ver tudo. Olha a primeira situação aí. Essa situação aí é uma Bíblia antiga. A minha primeira e segunda Bíblia também eram assim. Elas eram assim as duas. O texto bíblico era desse jeito. Essa foto aí não é da minha primeira Bíblia, na verdade, essa foto seria de uma Bíblia igual à minha segunda Bíblia que eu tive na vida. Essa aí foi do meu pai, ele tinha uma Bíblia igual. Né? Então, quando você olha aí, você está vendo que cada versículo ele parece que é um texto inteiro, mas não é. Aí você tem parágrafos dentro desse texto, quer dizer, partes de texto que fecham um sentido inteiro. E antigamente não era assim. Você pode pegar a sua Bíblia e dar uma olhada para ver se é desse jeito ou não, né? Se a sua for desse jeito, coloca aí, ó. Mas talvez você ainda não consiga identificar. Eu vou te mostrar. Vou te mostrar aqui os casos aqui, as situações para você poder identificar melhor. Deixa eu fechar aqui. Deixa um, eita, tá, Jovem. Eu só abri um monte de gente falando um monte de coisa no meu celular. Tá, jóia, então. Consegui fechar tudo aqui. Então, as Bíblias eram desse jeito que tá aí. Você vai perceber a diferença. Ó. Esse aí é uma das mais antigas que eu tenho. Na verdade, eu tenho até mais antigas, mas todas elas seguem esse padrão. Primeiro número do capítulo tá grandão, 23. Então, esse é o versículo 1. Aí tem 2, 3 e tal, vai seguindo, né? Os versículos. Agora, olha só o primeiro caso. Números em negrito. Deve estar pequenininho aí para você. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Parece a mesma coisa, não parece? Que o primeiro caso. O primeiro número lá está grandão e os outros estão menores. Mas, olha só no detalhe que eu vou te mostrar agora. Ó. O 1 grandão, no princípio criou Deus. O 6 e o 9 são início de parágrafo. Eu vou te mostrar aqui, ó, como é diferente. Tá vendo agora? O 5 magrinho e o 6 gordinho. Não sei se você conseguiu ver. Coloca aí para mim no chat se está dando para ver a diferença do 5 para o 6. E também, olha só, 7 e 8 estão magrinhos, o 9 está gordinho. Né? Se você observar aí na sua Bíblia, você vai perceber essa diferença se ela usar esse método aí. Dá um feedback aí se na sua Bíblia está desse jeito ou não. A minha aqui essa aqui já é o terceiro caso. Não peguei nenhuma nesse caso, mas na verdade fotografei alguns casos. Tá vendo aí? Então, ó, quando aparece assim, ó, o primeiro número quer dizer que esse trecho está completo. Então, ó, olha só, nessa versão aqui considerou-se que de 1 a 5 é um parágrafo, 6 a 8 outro parágrafo, 9 até
e adiante, marcando os parágrafos. Então, por que é importante você ter essa ideia de parágrafo na sua cabeça? Ah, Bruno, eu vou meditar nesse versículo. É bom que você medite no parágrafo inteiro. Tá vendo? 9, aí continua o 10. Quer dizer que o 10 faz parte da ideia que começou aqui no 9, sabe? Então, assim, não é complicado, né? Se alguém tá achando complicado, bota aí. É complicado. Bota assim. É complicado, Natânia. Então, vou mostrar para vocês mais um caso agora, primeira letra em negrito, ó. 23, tá? O Senhor. O tá em negrito, ó. Ele tá mais gordinho do que as outras letras. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Acabou esse parágrafo. Olha só, uma ideia completa, né? Então, você quer meditar? Você pode meditar nesse trechinho aqui inteiro, ó, nesse parágrafo. Não, eu quero mais um pouco, porque esse salmo não é longo, então eu quero continuar. Olha só, o outro parágrafo. Tá vendo o Azinho aí do 4? Me responde aí no chat. Fala assim, a gordinho. Bota aí, ó, a gordinho. No 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Fechou essa ideia. Se você olhar aqui no 5, ó, o P tá gordinho novamente, tá em negrito. Então aqui começa um novo parágrafo e fecha o salmo. Então esse salmo tem um parágrafo de 1 a 3. Outro parágrafo somente versículo 4 e outro parágrafo 5 e 6. Então são ideias fechadas. O texto inteiro é um conjunto de parágrafos. Estão respondendo aí, gordinho. É o A que estava gordinho ali no texto. Tá? Então, olha só, tá vendo? Ó, você tem ali um texto inteiro formado por vários parágrafos, né? No caso aí são 3 parágrafos. Ah, Bruno, dá para meditar num parágrafo só? Dá porque tem uma ideia completa. Às vezes não é suficiente. Por exemplo, você está contando uma história, né? Aí fica ali, né? Você fica assim, ué, mas o que aconteceu? Aí você precisa continuar lendo. Joia? Vamos ver mais algum exemplo? Deixa eu ver o que eu tenho de exemplo aqui, ó. Olha só, esse versículo 10 aqui. Filipenses, né? Ora, muito me regozijei no Senhor. O ora tá com ozinho gordito, né? Então, se ele tá ali em, em negrito, é porque começa um parágrafo. A gente costuma, né? A gente tem o costume, às vezes, de meditar só em um versículo. Não que você não possa fazer, mas é importante que você tenha lido todo o contexto dele para você não errar, né? Deixa eu ver o que tem depois, eu pulei, né? Mas, na verdade, aqui no finalzinho desse texto, né, Filipenses, eu abri aqui o texto, e a gente não cometer nenhuma atrocidade, né? Não errar aqui. Mas ele vai dizer lá no finalzinho: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não estou abrindo o texto errado também. Estou falando aqui, isso mesmo, Filipenses capítulo 4. Então, lá no finalzinho, no 13, que não apareceu aí, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aí acaba esse parágrafo, né? Na minha versão, aqui, pelo menos, eles dividiram nesse ponto. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas olha quanta coisa ele está dizendo. Eu estou feliz, me regozijei no Senhor, finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, o versículo 13 não dá margem para você querer tudo que Deus vai te dar. Não é isso que ele está dizendo.
ou pode fazer qualquer coisa porque Deus vai te fortalecer. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo que em qualquer situação que você passar, estando contente com o que tem, o Senhor vai te dar capacidade, potencial, renovo para você estar abatido e ter abundância, né? Para você, em todas as coisas, estar instruído a ter fome ou fartura, ter abundância ou necessidade. Tanto faz, porque você pode atravessar qualquer situação naquele que te fortalece. Olha que diferença, né? Não é posto qualquer coisa, é posto todas as coisas quando estou naquele que me fortalece. Joia? Se tiver dúvida aí, gente, dá um alô. Vamos ver mais um caso. Ó. Esse aqui também está bem pequenininho, não sei se dá para ver aí. Se tiver dando, não tiver dando para ver, por favor, vocês me deem um toque aí. Deixa eu ver em qual que eu estou aqui, só para ver se vem depois. Tá. Então, a parábola do filho pródigo, um texto que eu gosto bastante. O versículo 11 está em negrito, né? Continuou. Quer dizer que esse texto é continuação de algo que já estava sendo dito. Agora, o primeiro parágrafo, olha só até aonde vai. Nesse texto, o primeiro parágrafo vai do 11 até o 24. Então, a história do filho mais moço está toda aqui em um parágrafo só. Olha só. Grande, né? Um parágrafo grande. E os demais versículos vão contar a história do pai com o outro filho, que é o filho mais velho. Começa no 25 aqui, ó. Ora, o filho mais velho estivera no campo, etc, etc. Né? E aí conta a história. Então você pode identificar facilmente um parágrafo na sua Bíblia. Mais um exemplo, esse aqui eu já dei, né? Ora aqui, é porque aqui é uma outra versão. Eu botei várias versões e coloquei várias vezes. Ah, esse aqui que era o. Deixa eu ver. É esse mesmo. Esse aqui é o finalzinho do filho pródigo. Mas aqui já. Ah, tá. Aqui já entrei no outro formato. Então aqui eu termino. Primeira letra ou palavra em negrito. Ó. Então pode ser o primeiro número ou a primeira letra. Talvez, se você tiver uma versão muito antiga, até a primeira palavra aparece em negrito. Joia? Então marca um parágrafo. Dúvidas? Coloque aí no chat e a gente vai respondendo. Tá bom? Ah, tô com dúvida e não sei como é que usa esse tal de chat aí. Manda lá no WhatsApp. Show de bola? Então, próximo caso. Vamos lá, próximo caso, que são os recuos de texto. O que é recuo de texto? É a forma como a gente lê parágrafo nos outros livros e na nossa escrita. Como é que funciona isso? O texto ele fica recuado, né? É isso aqui, ó. Quer ver? Ó, por exemplo, no primeiro versículo aí, 25. Tá pequenininho, né? Você está dando para ver. 20, o primeiro versículo é o 25. Ele começa, 25. Ora, o filho mais velho, olha que ele está para frente aqui, ele não está alinhado com o resto do texto. Tá vendo? Ele não está alinhado. Isso significa o quê? Que é o início de um parágrafo. Tem um travessão ali, ó. 25, travessão e tal. Deixa eu mudar aqui. Aí, ó, o próximo parágrafo é no 28. Nessas Bíblias que trabalham com recuo, tem o 25, 26, 27. Eles estão um depois do outro. Né? E aí só tem um recuo novo quando começa um novo parágrafo. Vamos ver um caso aqui maiorzinho para vocês poderem ver. Olha só. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Do 1 até que no 4, ó, 4 aqui. Os versículos estão emendados, tá vendo? No início, quando começaram a sair as Bíblias assim, ou pelo menos que eu tive contato com essas Bíblias, eu achava muito estranho. Falava assim, gente, não consigo ler essas Bíblias assim, tudo emendado. Depois que eu entendi que isso aqui era um parágrafo inteiro, que eu podia meditar nesse parágrafo inteiro, aí é que eu fui compreender
né, a importância de estar desse jeito. Às vezes é mais difícil de achar onde é que está o versículo, ele está no meio do texto às vezes, né? Então, olha só, aqui a gente tem Hebreus capítulo 1, né? De 1 a 4 é um parágrafo. Depois começa. 5 começa um novo parágrafo. O 6 é um outro parágrafo. E assim por diante. Aí tem uma diferença aí que eu coloquei esse texto justamente por isso. Você, meu filho, hoje eu gerei você. Está no meio porque é uma citação. Ele está citando outro texto, né? Ou então, quando é uma poesia ou um cântico, ele tem outro formato. Nas Bíblias que mantém esse parágrafo assim, tem outro formato. Então, poxa, Bruno, mas aí eu me perdi, que o negócio está no meio. Observa sempre aqui, ó, onde começa com o número, tá? Se ele tiver para frente assim, ó, igual o 5 aqui, ó, é porque é a sua marca de parágrafo. Se alguém tiver a Bíblia assim, coloca recuo, escreve aí. Coloca assim, a minha é recuada. Tem mais, hein? Vamos ver o próximo. Olha esse aí, ó. Tá vendo? Aqui em cima, ó, Jesus está falando em forma de poesia, por isso que está assim. Olha a diferença. Agora o 22, o 23, ele já quebrou esse formato. Só que provavelmente, agora eu não teria condições de verificar isso, né? No aramaico, teria uma rima, né? Ou uma estrutura poética. Como que a gente identifica isso? Quando tá assim, ó, desse jeito, parece que tá meio bagunçado, né? Então o 21 é assim, mas o 22, ó, já começa de novo naquele formato. Agora olha aqui onde está o 21, ó. Tá alinhado com o 22. O 23 já não tá, ele tá no meio do texto. Quer dizer que ele faz parte do parágrafo que começa no 22. Dúvidas até aí? Se você tá com dúvida, dá um alô aí no chat que a gente responde. Se você achou complicado, coloca aí, complicado. Olha o 26, onde começa. 25, 24, todos esses aqui são parágrafos, ó. Eles têm esse espacinho aqui da margem, tá vendo? Olha o Lucas onde está e olha onde está o versículo. Esse espacinho é a marca do parágrafo, é o recuo de texto, né? Por isso que tem isso aí, para marcar isso. Vamos ver, deixa eu ver aqui onde eu tô. Esse aqui era o último texto, tá joia? Então tem essa estrutura poética. O que eu ia falar de trecho? Deixa eu voltar aqui em um que dê para a gente ver. Normalmente na nossa Bíblia marca assim, ó. Aqui é um parágrafo inteiro, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Mas, quando tá marcadinho assim, ó, e tem um título, isso aqui a gente chama de trecho. O que é um trecho? É um pedaço de texto. Então, você pode meditar em um parágrafo, mas é mais apropriado que você medite em um trecho. Por quê? Um trecho pode ter vários parágrafos, né? Como a gente colocou, por exemplo, deixa eu voltar aqui, né? Ó, o filho pródigo tem 2 parágrafos. É um trecho com 2 parágrafos, é um trecho completo. E o Salmo 23 tem 3 parágrafos, mas é um trecho completo. Ah, o trecho pode ser um capítulo? Pode, depende, né? É um pedacinho do texto bíblico que te dá uma ideia completa, né? A passagem também tem esse fundamento, né? Então, quando você lê, você não fica pensando assim, ué, mas o que aconteceu? Não, aquele pedaço ali acabou. É como se fosse um capítulo de um livro, ou como se fosse um episódio de uma série. Você pode até ficar pensando assim, o que vai acontecer agora? Né? Quando você está lendo ali os livros históricos, por exemplo, né? Você pensa assim, ué, mas o que vai rolar agora? Né? E aí você olha para a Bíblia e pensa assim, cenas dos próximos capítulos, né? Vai continuar depois. Mas aquela história ali, aquele pedacinho, teve começo, meio e fim. É uma passagem completa, né? E aí você vai lendo as outras passagens e a história vai
vai se construindo na sua cabeça. Show de bola? Tá bom. Então agora vamos para a parte mais prática. Para entender melhor o texto, agora que você já sabe como separar esses pedaços de texto, parágrafos e trechos ou passagens, para entender melhor, tô travadão, não tô. Se estiver travando, vocês me avisam, hein, por favor. Para entender melhor, 2 passos importantes para entender melhor. Tem 2 passos que você precisa praticar. De início é bom você sempre escrever, depois você pode marcar na Bíblia, por exemplo, com cores diferentes, ou com a mesma cor, né? O ideal seria cores diferentes, né? Ou tem que colocar uma canetinha dessa aqui, ó. Tem sempre uma canetinha dessa aqui, tô ganhando nada da Bic, né? Ó, Bic, 4 cores. Ah, Bruno, mas é muito caro, tem de 2 cores. Tem de outras marcas também. Compra 2 Bic, uma de cada cor. Né? Uma vermelha e uma verde. Ou uma vermelha azul, você já tem. Compra uma vermelha, né? Ou uma verde, só compra mais uma. Ah, Bruno, mas eu não tenho caneta. Mano, fala comigo que eu te arrumo. Tem caneta aqui e a rua. Então, uma caneta, né? Com cores para você marcar. Eu recomendo pelo menos 2 para você marcar as 2 coisas que a gente vai aprender hoje. Então, olha só, para você entender melhor, tem 2 passos. O primeiro passo é achar as pessoas e as coisas. Lá no início eu falei que hoje a gente ia falar sobre personagens. Nem sempre os personagens são pessoas. Embora persona significa pessoa, mas são elementos que estão ali, né, fazendo alguma coisa, fazem parte daquela narrativa. E para você saber isso, você tem que perguntar quem, né? Então, quando você lê um texto, fala assim, esse texto é sobre quem? Quem é que está fazendo parte desse texto? E aí você vai entender. Natânia, só se pegar aqui comigo na igreja uma caneta, Natânia botou que não tem caneta. Aí, vou te jogar na tela, hein? Não tem caneta. Só se pegar aqui comigo, vem aqui rapidinho, pega a caneta aqui. Então, pergunte para o texto. Quem? Vamos ver um exemplo. Gênesis 1:1. Quem são os personagens desse texto? Você tem que identificar quem são os personagens. Lembra que eu falei que podem ser pessoas ou coisas. Você tem que identificar isso por aí. Então me ajuda aí no chat. Enquanto você me diz quem são os personagens, as pessoas e coisas que estão aí, pergunta pro texto. Ué, isso aí é sobre quem? Quem tá aí? Fala assim pro texto. Quem tá aí? Ele vai te responder. Enquanto você me ajuda aí no chat colocando quem você acha que são os personagens, caderninho aqui, deixa eu aumentar aqui, caderninho. Ai, mostrei o livro. Poxa. Juan, vou mostrar porque você e a Natan pediram ansiosamente esse livro do John MacArthur, Como Estudar a Bíblia. Vai te ajudar a não somente ler, mas estudar mais profundamente. Não é um livro grossão, um livro fininho, né? Tem gente que fica preocupado, puxa vida, você está falando que eu tenho que ler a Bíblia, mas eu não consigo ler. E aí ele vai falar várias coisas sobre as escrituras. A gente vai fazer até um estudo em cima desse livro no futuro. Joia? Então, tá aqui. Como estudar a Bíblia e uma caneta metanoia. Não vou... Dona Carmen, a lendária, pedindo uma caneta colorida. Vai acabar ganhando, né, Dona Carmen? Pediu pra mim, né? Complicado. Show! Então, alguém chutou aí, ó. Deus, céus e a terra. Você concorda que os personagens, as pessoas que estão aí e os que estão participando dessa ação no versículo 1 de Gênesis é Deus, os céus e a terra? Você concorda com isso? Natan concorda, foi ela que disse. Então, quem são os personagens? Vamos pular aí. Olha, parabéns, Natan, você acaba de ganhar
uma bala. Vem aqui buscar. Tem até amanhã para buscar, hein? Senão já era. Eu já nem tenho bala. Eu arrumo, eu sei onde tem. A dela também concorda. Então, quem são os personagens? A gente tem aí Deus, os céus e a terra. Não é difícil. Então, o que você faz? Ó, você pega a sua Bíblia, né? Essa Bíblia aqui, ó, ela tem poucas coisas marcadas. Eu não tenho marcado ela porque eu tenho lido bastante essa Bíblia, mas normalmente as minhas Bíblias são marcadas aqui. Deixa eu ver se tem. Eu coloquei um slide aí. Não, botei não. E tem o Gênesis 1 marcadinho e cheio de anotações ali secretas. Assim, as suas percepções você pode anotar também na Bíblia. Então, ó, nessa minha Bíblia aqui, ó, vou mostrar para você o que você faz. Essa aqui não está marcada. Mas você vem aqui, ó, no princípio, Deus, céus e a terra. Vai lá e marca. Tá vendo? Sublinhei ali Deus, céus e terra. Marca. E aí você depois vai fazer a outra marcação importante de outra cor. É bom você usar duas cores por isso. Ah, Bruno, mas eu não tenho. Então você sublinha ou você faz um círculo. Não sei, dá um jeito aí de você ter as duas coisas marcadas para te ajudar a identificar o que a gente está falando. Então, ó, Deus, céus e terra. Joia. Fácil, né? Muito fácil. Agora, Lucas 4, 38 e 39. Esse eu não coloquei o texto aqui, que ele é meio comprido, senão ia ficar muito. A letra ia ficar muito pequena. Mas a gente vai ler aqui, ó. Diz assim, ó, Lucas 4, 38 e 39. Se, nem, se quiser abrir, pode abrir, né? Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com febre muito alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Então, quem são os personagens? Né? Sim, de primeira mão que você percebe os personagens ali: Jesus, Simão e a sogra de Simão. Né? Aí você pode anotar coisas também que estão presentes aí na narrativa. Mas nesse caso aqui, elas não são relevantes, sabe? A gente vai entender isso daqui a pouco. Então, ó, a gente tem três personagens aqui mais relevantes. Que coisas você poderia, então, anotar? Sinagoga, por exemplo, mas a sinagoga é só um lugar. Ela não está diretamente ligada ao que está acontecendo, né? E a febre também. A febre ali não é relevante, ela só está ali, né? Ah, mas eu vou marcar. Pode marcar. Com certeza, se Deus está mostrando para você, destacando uma palavra, uma coisa ou uma pessoa no texto, provavelmente você vai colher também algum fruto, algum conhecimento, né? Alguma aplicação desse, desse destaque aí que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração. Joia? Então a gente tem Jesus, Simão e a sogra de Simão, os três, né, mais se destacam aí. Depois a gente vai voltar nesses textos e ver outra coisa, outro fator, que é o segundo passo, segundo ponto a destacar aí para você entender melhor o texto. Então, parece muito fácil, né? Eu particularmente já acho bem fácil. Então, falou que dá para ver pouco. Se você estiver vendo o celular, coloca o celular deitado, né? E bota em tela cheia também para você ver. O ideal seria você ver numa tela maior, mas nem sempre dá. Olha esse texto de Lucas 6,43. Jesus falou: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Então, quem são os personagens aí? Nós temos a árvore e os frutos. Dois personagens. Joia? Então, não tem
dificuldade. Nesse caso aqui, olha só, os personagens são coisas e não pessoas, né? Por que a gente precisa destacar coisas e pessoas? Quando a gente pergunta quem para o texto, né? Quem está aí? Né? Tem uma árvore boa e uma árvore má. Você pode até destacar aqui, ó, árvore boa e má, fruto bom e mau, né? Que são árvores diferentes. Por que a gente precisa destacar as coisas, como eu estava dizendo? Porque às vezes, como nesse caso, Jesus está usando a figura da árvore aqui, mas ele não está falando sobre árvore, né? Ele está fazendo uma metáfora, né? Ele está usando coisas para comparar com pessoas, através de uma afirmação. Estou travando, hein? Vai segurar essa conexão aí, ó. Joia? Vamos ver. Aí já tem o segundo. Poxa, como tá passando rápido. Brincadeira. Já tem 48 minutos. Ó, segundo passo para você entender melhor o texto é: perceba o que está acontecendo. Pergunte para o texto: o que? O que está acontecendo? O que as pessoas estão fazendo? O que esses personagens estão fazendo, né? Então, no primeiro caso, a gente tem Gênesis 1:1. O que Deus está fazendo? O que o céu e a terra estão fazendo, né? E aí você vai encontrar as ações do texto. As ações podem ser executadas, alguém está fazendo, ou sofridos, alguém está recebendo. Então, alguém faz e alguém recebe. Ah, Bruno, sempre tem os dois? Nem sempre, né? Mas você precisa perceber, se tem um personagem ali, se ele é relevante, alguma coisa está acontecendo com ele. Por que a sinagoga... Não, a sinagoga eu vou falar depois. Então, olha só. No primeiro versículo que a gente fez, ó. Quem está aí? Deus, os céus e a terra. O que está acontecendo? Já que eu já identifiquei Deus, o que Deus fez nesse texto? Deus criou os céus e a terra, né? Então, o que Deus está fazendo? Deus está criando. O que os céus e a terra fizeram? Olha só, eles sofreram ações, receberam essa ação. Eles não fizeram, né? Então, o que eles não fizeram ativamente, né? Mas quando eu pergunto para eles, o que vocês estão fazendo aí? Nós fomos criados por Deus, respondem o céu e a terra. Então, eles foram criados por Deus. Mas isso aí tá muito água com açúcar, hein? Poxa vida. Se você fosse me ensinar aqui a extrair mistérios profundos da palavra de Deus, né? Mas você já está fazendo isso, só não sabe. Você está aprendendo a extrair coisas profundas da palavra de Deus. Eu vou te dar só para você ficar com uma aguinha na boca, né? Da próxima aula, um exemplo desse texto aqui, né? Que Deus fez, Deus criou. E os céus e a terra fizeram, foram criados por Deus. Então, eu já posso te dizer que já existe algo maravilhoso aqui nesse texto, né? O que eu posso falar a respeito de um Deus que criou os céus e a terra? Já posso ver que ele é poderoso, ele criou os céus e a terra. Já posso ver que ele é criativo, né? Fez tudo de acordo com a sua vontade, com o seu pensamento, com o seu plano, e é tudo perfeito, segundo, né, o restante do capítulo aqui. Então, olha só, Deus criou todas as coisas. O que os céus e terra fizeram? Foram criados por Deus. Isso inclui a mim e a você. Todos nós fomos criados por esse Deus poderoso. E ele nos fez com o seu poder, e a nós, seres humanos, né, que você pode detectar nos versículos seguintes, o Deus Todo-Poderoso se importou fazer cada detalhe para que a gente pudesse desfrutar. Tá vendo como é tremendo? Você entender quem é que está no texto fazendo e quem está recebendo uma ação, muito importante, né? Juan falou que se perde aí. Juan, explica melhor isso aí. Perde como? É, Então, ó, o primeiro texto, facílimo, né? Deus, os céus e a terra. Deus cria e os céus e a terra são criados. Eles recebem
essa ação de Deus, né? São criados por ele. Lucas 4, 38 e 39. Perdão. O que está acontecendo aí? Jesus vai para a casa de Simão. Nós detectamos aí 3 personagens, certo? Então, Jesus. O que Jesus começou fazendo no texto? Foi para a casa de Simão. Então, por que a sinagoga não era tão importante, né, nesse contexto? Você pode marcar, como eu falei, o Espírito Santo te chamar a atenção, você aproveita, não desperdiça. Mas a sinagoga era só o lugar de onde Jesus saiu. Jesus saiu de lá e foi para outro lugar. É relevante? Se está na Bíblia, é relevante. Eu estou dizendo é que nessa análise simples, talvez seja bom você não tentar identificar muitas coisas, né, que não têm uma importância tão profunda. Né? Identificar as coisas principais e as pessoas, os personagens principais. Então Jesus foi para a casa de Simão. A casa de Simão é um personagem? Não, não necessariamente. É só o lugar para onde ele foi. Né? Agora, importante é o tal do Simão. Né? Esse camarada é importante. Que era a casa dele. E entrando nessa casa, Jesus se encontra com as pessoas, com o Simão, com as outras pessoas, e com a sogra de Simão. Então, o que está acontecendo? Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Ó, Jesus vai para a casa de Simão. Ele chega lá e tem uma pessoa doente. A sogra de Simão está doente. Né? O que está acontecendo com ela? Ela está com febre. Uma febre muito alta. O que ela tem? Uma febre muito alta. O que está acontecendo? Há uma pessoa doente. E aí, o que Jesus faz? Né? Primeiro versículo. Jesus vai para a casa de Simão e a sogra de Simão está doente. Segundo versículo. Jesus repreende a febre, a sogra de Simão é curada e ela serve a todos os que estão ali. Olha só, quando você olha as ações, você vai percebendo, ó, Jesus vai até os lugares, né? Jesus não está estagnado, Jesus não está parado, como muitas pessoas acreditam, né, em ídolos, em imagens e outras coisas que não se movem. Jesus vai até as pessoas. Jesus encontra a gente quando a gente está doente, né? Só estou exemplificando como você pode aplicar, lembrando dessas ações, né? Então, a sogra de Simão, ela estava doente, ela estava sofrendo, né, de uma enfermidade. Nós também sofremos de enfermidades, tanto físicas, tanto quanto espirituais, quanto emocionais. Jesus repreende essa febre. Olha o que Jesus faz, né? Ele bota a enfermidade para correr e a gente é curado para servir a todos. Olha como fica simples de entender, né? Fica bem simples para você mastigar o texto, né? Quando é que você vai usar isso? Na sua leitura extensiva, você vai ler o texto direto, não pare. Na sua meditação, você já pode começar a usar, né? Só marcando ali e pensando. Mas se você for estudar, é importante que você faça essa, essa diferenciação. Se você estiver ali estudando o texto bíblico, você vai perguntar para o texto, quem é que está aí? O que vocês estão fazendo? Veja como é simples, são só 2 princípios. E o último versículo do nosso estudo de hoje, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Lucas 6:43. O que está acontecendo? Né? A gente já identificou, os personagens aqui são as árvores e os frutos. Né? Então as árvores dão frutos. Né? Toda árvore ela dá algum tipo de fruto. Né? No sentido de que ela produz alguma coisa, não necessariamente o fruto físico, né? Existem árvores que não são frutíferas, mas elas frutificam folhas, frutificam madeira, tanta coisa que uma árvore pode dar, né? Mas aqui Jesus está falando de árvores frutíferas mesmo. Ele está falando, ó, tem árvores que dão frutos. Ele fala, uma árvore boa dá
bons frutos. Então, o fruto é gerado por árvore boa. Então, os personagens estão ali, ó. Árvores, o que elas fazem? Elas dão frutos. E o fruto é bom se a árvore, né? O que o fruto está recebendo da árvore? Tá recebendo saúde, vitalidade. Vai ser um bom fruto se a árvore for boa. Se a árvore for má, ela vai gerar bons frutos. Então, os frutos aqui estão sofrendo a ação. Estão sendo gerados, né? Eles não estão fazendo nada, eles estão sendo feitos. Como lá no primeiro versículo, onde os céus e a terra não estão fazendo coisas, eles estão recebendo, né? A pergunta é a mesma para facilitar. O que vocês estão fazendo aí? O que está acontecendo com vocês? Né? E eles estão sendo criados por Deus. Show? E aqui as árvores estão gerando frutos. E os frutos estão sendo gerados por elas e recebendo o que elas têm dado para eles. Então, olha só, aí é uma outra questão que são essas qualidades, né, os adjetivos. O fruto é bom porque a árvore é boa. O fruto é mau porque a árvore é má. A árvore má não dá bom fruto. A árvore boa não dá fruto mau. Né? Então, é bem simples. É uma leitura bem simples que você pode fazer e usar isso até como aplicação. Então, se eu fosse aplicar esse texto aí na minha vida, né? O que eu poderia, na minha meditação, pensar? Eu tenho sido uma boa árvore? Deixa eu olhar os frutos que eu tenho dado e eu vou concluir se eu sou uma boa árvore ou uma árvore má. Né? Sabendo que o carpinteiro, né, transforma a madeira, o carpinteiro Jesus Cristo, né, transforma a madeira na origem. Né? Ele não só trabalha a madeira depois que ela foi gerada, mas ele faz ela de novo. Ele pode transformar o nosso caráter. Mas eu posso fazer uma avaliação. Ó. Quem eu tenho sido? Né? Uma árvore boa ou uma árvore má? Olhando para os meus frutos. Então, viu como é simples? É bem simples. Você pega, mastiga o texto ali facinho, facinho, facinho. Ah, Bruno, eu achei um pouco complicado. Você precisa praticar. A prática vai te ajudar a desenvolver esse, esses princípios da melhor forma. Gente, meu estômago está ácido. Aí ficou abrindo a boca. Sentindo ele ácido aqui. Mas, tá bom. Joia? Ó, na próxima aula a gente vai pensar o que eu tenho a ver com isso. E aí a gente fecha o nosso curso. Tem alguma dúvida aí? Se tiver, posta enquanto eu falo das tarefas. Antes de falar das tarefas, mais uma vez, ó, quem participa do chat, concorre. Caderno, caneta e esse livro maravilhoso aqui sobre como você pode desenvolver com o seu estudo da Bíblia. Como estudar a Bíblia de John MacArthur. Né? John MacArthur é um cara que escreve livros excelentes sobre liderança, sobre vários temas, né? O foco dele é crescimento através da palavra, liderança bíblica. Cara, muito bom. Grande autor do nosso tempo. E esse livro é muito bom também. Gente, só tem o Juan aí. Pelo visto, fomos abandonados. Ó, tá a tarefa. Ó. Escolha um texto fácil. Se você não tiver um texto para escolher, eu sugiro Salmo 23, que a gente até falou um pouco aqui, mostrando nos parágrafos e tal. Pergunte para o texto quem, anote os personagens, pessoas e coisas. Que personagens são esses? As respostas à sua pergunta. Então, assim, Bruno, mas eu acho que é muito versículo para mim que eu estou começando. Pega um versículo só e faz. Se você achar que foi fácil, vai seguindo, entendeu? Vai seguindo para os próximos. E aí a gente vai tirar dúvidas na próxima semana. Joia? Então anote os personagens. Pergunte para o texto: o que?
E aí você vai pensar o que as pessoas estão fazendo e o que elas estão recebendo. As ações que elas estão executando estão recebendo, né? São os personagens que você detectar. Joia? Então você vai fazer isso aí simples, né? Simples. Se você quiser perguntar, me mandar durante a semana o que você conseguiu perceber para saber se você está caminhando, como está a sua caminhada, você pode fazer isso também. Joia? Dúvidas aí na tarefa? Dúvidas na tarefa? Rapaz, eu fiz essa voz, lembrei do Scooby-Doo, famoso Scooby-Doo. Deixa eu ver como é que tem, não tem mais nada. Então tá aí na tela, ó, se você quiser tirar um print, quiser anotar, quiser que depois eu jogue lá nos grupos, no chat, onde você quiser, a gente pode fazer isso. Tá joia? Show? Então, vou orar encerrando, abençoando a sua vida. Perguntas você pode mandar direto pro meu zap, tá aí na descrição, se não me engano. E pode mandar no grupo também, da igreja, se você não faz parte do grupo. Gente, para eu ler comentário depois é complexo. Aí complica para mim, tá joia? Eu não tenho essa habilidade de voltar aí no YouTube e ficar lendo os comentários, infelizmente, né? Um dia eu vou desenvolver essa habilidade aí, como vai me ajudar. Então vamos orar, encerrando. Pai, em nome de Jesus, te damos graças mais uma vez, abençoamos as vidas que participaram conosco nessa noite, possa despertar no coração de cada um, Pai, esse desejo, esse desespero, Senhor, por te conhecer ainda mais. Sejam abençoadíssimos, Senhor, compreendam a palavra, sejam cheios do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, né? Derrame sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, o que você fizer, o Senhor possa derramar tremendamente, né, em glória, em poder, em prosperidade, né, para que o nome dele seja engrandecido. Valeu, meu povo, aquele abraço e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Ih, rapaz, como é que volta esse trem agora, hein? Amém. Tchau. Rapaz, o povo não sai, não. Tem alguém aí? Se tiver, fala alô além. E aí, ó. Galera, não sai não. Sempre tem um povo que fica. Juan, será que só você dessa vez? Juan, será que só tem você aí? Ali, eu tava aqui, ó, cobrindo o curioso, tá vendo? Aqui, ó, ventilação. Tá ali observando. Ganhou uma caneta, então. Pega comigo domingo. Valeu? Grande abraço. Fui!